Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queremos pedir a São José, aquele que é o patrono desta igreja, também da Igreja Universal, que ele possa nos ajudar na nossa formação, na nossa educação. Ele que educou o Filho de Deus possa interceder junto ao seu Filho, para que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento das coisas mais elevadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Faço uma breve introdução e uma apresentação. Apenas para o diácono Elias ficar a par. Ontem eu havia pensado em falar 1 hora para eles. E se eles olharam o relógio, eu passei 5 minutos da minha fala, de 1 hora. Mas depois eles quiseram me colocar contra a parede. E aí me apertaram aqui e eles acham que me venceram. Mas eu estou aqui rindo da cara deles. Mas eu não posso falar isso no microfone não. Porque eles acham que me deram um tom. Não foi ou não foi? Pensando assim, vamos apertar o padre. Mas enfim. E aí, ontem, o que foi que nós falamos? Falamos sobre 2 coisas basicamente. A gente recordar é viver, não é? E é repetindo que a gente aprende. Começamos falando sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, um pouco sobre a sua vida e aquilo que ele passou no campo de concentração, e a oferta que ele fez em lugar daquele pai de família. E depois nós fizemos uma comparação com a missa. Jesus deu a vida por nós. E falamos da alegria daquele pai de família ao chegar em casa e beijar a sua esposa e ter que se recordar que aquele beijo só é possível porque um homem foi torturado, não é? E até a morte. Então ele sempre experimentava uma mistura de alegria, gratidão e de responsabilidade por aquilo que ele vivia, certo? E depois fizemos uma analogia sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, comparando os ritos do Antigo Testamento, a instituição da Páscoa, com a nova e definitiva Páscoa de Jesus. E fizemos um paralelo sobre os preceitos da Páscoa antiga e a Páscoa definitiva. E aí apresentamos cada detalhe que havia sido ordenado por Deus no Gênesis e no Êxodo sobretudo, e fizemos um paralelo com os escritos do apóstolo São João, o Evangelista, certo? E aí havia dito que ontem nós estudaríamos esta teoria, certo? Que na verdade é mais do que isso, mas a espiritualidade que nós precisamos ter encarnado, a consciência que precisamos ter quando participamos da missa. A gente não está aqui para poder brincar, estamos aqui para poder agradecer aquele que deu a vida por nós. A alegria que experimentamos é semelhante à alegria daquele pai que foi liberto, não é? Por causa de São Maximiliano que deu a vida por ele. Sim? E depois havia dito que no dia de hoje nós iríamos ver algumas questões práticas. E quando eu preparava estes 2 dias, eu pensei, já que eles vão enjoar da minha voz, que é sempre assim harmônica, não é? Aveludada, bonita, parece um radialista assim, não é? É uma voz que ninguém se cansa. Mas eu pensei, para poder respeitá-los, eu vou chamar alguém, não é, que possa me ajudar neste 2º dia. E aí estava rezando e pedindo a Deus que me ajudasse em escolher alguém que pudesse vir. E aí me lembrei do diácono Elias, que eu formei, não é? Mesmo que não tenha sido, fala que foi, não é? O diácono Elias, ele trabalha já há alguns anos
com os leitores da paróquia lá de São Nicolau. E tenho muita experiência com a prática com os leitores, porque ele acompanha os leitores já desde antes de ser diácono, depois fez toda a preparação do diaconato, se ordenou, e hoje eu não sei mais como é que está, como é a situação lá. E aí o que eu pensei? Ele faz a primeira parte, pedi que ele falasse uns 30 minutos mais ou menos no dia de hoje, sobre a prática da leitura, que não serve só para os leitores, mas serve para os ministros também, porque os ministros também fazem a leitura quando fazem a celebração, e não só a celebração da missa, mas eu acredito que ler bem é importante para todos nós, não só na liturgia, mas a igreja nos ensina as coisas para a vida. E aí ele fala mais ou menos 30 minutos, e depois os outros 30 minutos eu irei abrir para perguntas, mesmo eu vou orientar as perguntas que nós faremos, certo? Então, faremos assim no dia de hoje. Então, o diácono Elias é diácono já há 4 anos. Então, ele vai nos falar sobre isso, né? É o diácono mais experiente, já tem 20 anos de diácono. Vocês vão perceber, né, que apesar de ser um só, mas a sua experiência parece que tem 20. Vocês vão ver. Boa noite a todos. Como o padre Leonardo já me apresentou, eu sou o diácono Elias, da paróquia São Nicolau de Suruí. Tive a oportunidade de trabalhar com o padre Leonardo durante 9 anos. Oi? O melhor decano do nosso decanato e melhor pároco de Magé. Isso aí, indiscutivelmente, a gente não pode nem entrar em questionamento, né? Esse é o melhor. Como eu disse, nós trabalhamos lá na nossa paróquia há 9 anos com os leitores, e antes do padre já trabalhava com o padre Carlos Caridade também fazendo a mesma função. Eu sempre tenho muito carinho pelos leitores, por quê? Porque os leitores são que sempre estão na frente ajudando o sacerdote a fazer a homilia ou atrapalhando, né? Se o leitor for um leitor não muito atento, ele pode estragar ali a homilia do padre. E foi daí que a gente começou com essa experiência de formação dos leitores. Até então, nós nos reunimos para separar as leituras, e aquilo começou a se tornar uma coisa monótona, né? Mas o padre Carlos pediu que fizéssemos uma formação, e aí, então eu comecei a estudar alguns documentos que eu posso até indicar para vocês depois, que o padre deve ter indicado com certeza, que o padre Léo gosta muito de ler. Então, ele deve ter indicado algumas coisas para você. Tenho aqui alguns livros que eu gosto de ler. Primeiro, o documento da igreja, Sacrosanto Concílio, que é muito importante ler. Você lê muito rápido, bem fininho, tá vendo? Fala sobre a Sagrada Liturgia. Outros livros, né, que vai falar sobre os símbolos litúrgicos, é do Frei Alberto Bicalzi, falecido Frei. E aqui tem também a preparação da liturgia e por aí vai. Essa missa por parte é muito conhecida também, já está na 40ª, a idade do Padre Léo, 47ª já edição. Esse aqui que é muito importante que todos nós, né, que se vocês não têm, vocês comprem, né? Isso aqui é a base para que todo leitor entenda um pouco de liturgia. Instituição Geral do Missal Romano. Isso aqui é muito importante, né? Eu queria ter tirado uma foto e botado lá no slide, mas acabou que eu esqueci. E outros livros que vão se tornar apêndice para podermos estudarmos sobre a liturgia. E como falava, né? Antigamente, quando chegávamos na igreja, nós nos deparávamos com o seguinte pedido, né? Você pode ler leitura para mim? Né? É aqui que liga, né, padre? Para baixo, isso, ligou. Você poderia ler, né? Leitura para mim, faltava sempre 5 minutos, que geralmente a gente chega na missa assim, né? Meio sonolenta, a pessoa chegava assim: ô seu Armando, lê para mim ali rapidamente a leitura. Aí você ficava um pouco desesperado. E o que acontecia? Às vezes a leitura não saía bem lida, né? Não saía bem lida, não saía da forma que nós queríamos que ela tivesse sido feita. E é isso que a Instituição Geral do Missal Romano, que eu falei para vocês, ele fala sobre aqueles que leem na missa. Quando se lê as Sagradas Escrituras da igreja,
o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo, presente na sua palavra, anuncia o Evangelho. Então, nós emprestamos a nossa voz, né, para Cristo evangelizar. E quando nós emprestamos a nossa voz, nós vamos emprestar de uma forma correta, né, de qualquer forma, né? Se eu vou para a igreja e não me preparo para fazer uma boa leitura, né, infelizmente eu não vou conseguir atingir a minha meta, que é evangelizar. A missa é uma grande catequese, né? E a catequese, ela passa por alguns ensinamentos, correto? E um dos ensinamentos tem que começar por nós. Se eu sou leitor e não sou um bom leitor, dificilmente eu vou conseguir fazer aquilo que foi proposto para que eu fizesse. Assim é na vida do sacerdote, na vida do diácono, assim na vida do catequista, assim na vida do cristão. Então o cristão tem que se organizar para que se tenha um bom entendimento daquilo que se está lendo, né? Vamos passar para frente. Então, qual a importância de ler os textos bíblicos antes de ir à missa? Qual a importância? Há muito tempo, eu já vou repetir, trabalho com os leitores, e o que a gente tem percebido é o quê? As pessoas que se preparam e as pessoas que vão para a missa e lembram lá que vão fazer a leitura, né? A gente tem percebido isso. E isso às vezes soa até um pouco engraçado, porque tem pessoas que vão ler despreparado e cometem cada situação que as pessoas não conseguem entender, mas você acaba rindo daquela situação. Uma vez aconteceu na missa lá em Suruí, o Padre Léo era pároco, essa leitura era muito amiga dele, e ela chegou na missa, ela iria ler, mas não se preparou, e ela lendo apressadamente a leitura, naquela parte que fala de Moisés, que Moisés teria que comer o cordeiro às pressas, ela conseguiu ler que Moisés tinha que comer as presas do cordeiro. Aí, né, ficou muito ruim, né? Doeu o coração, né? O problema foi o padre fazer a homilia depois, né? Outra situação foi também, a pessoa não leu a leitura, foi ler e chegou lá, naquela passagem que o anjo entra no presídio e solta Pedro, né? Então o anjo falou para Pedro, calça as suas sandálias e veste a sua túnica, né? A passagem é essa. E ela conseguiu ler: Pedro, calça as suas sandálias e veste a sua calça. Fica engraçado, mas ao mesmo tempo não se alcança o objetivo que é proposto pelo leitor. Se o leitor não se prepara, então a gente vai continuar a voltar lá como era antigamente, na escola e na porta aí, ó, Dona Maria passar, pega a Dona Maria, guarda de ler, né? Dona Maria vai, com coração tão bom, ler a leitura, mas para Deus tem que ser o melhor. Então, se nós somos leitores, nós temos que fazer o melhor. Por isso, quando nós lemos e não conseguimos dar a verdadeira interpretação, isso acontece muito com os ditados populares, né? Vocês conhecem muitos ditados populares, mas se formos avaliar, como eu botei aqui alguns ditados populares, vocês vão perceber que nós falamos quase que todos de forma errada. Por quê? Porque escutamos de forma errada. Esse é o próximo passo. Ó, quem tem boca vai a Roma. Não é isso que a gente conhece? Mas qual o correto? Quem tem boca vai a Roma, né? Quem sabia disso? Aqui levanta a mão. Só uma pessoa sabia, né? Cuspido e escarrado. Essa eu não sabia mesmo. Essa eu não sabia. Correto. Esculpido em Carrara. Isso. Olha lá, Carrara, Itália, onde se considera haver o mais perfeito mármore, né? Então, viu como a gente... Tem mais. Quem não tem cão, caça com gato. Qual o correto? Quem não tem cão, caça como gato. Viu? Como que é importante a gente ler, fazer uma boa revisão da nossa leitura antes de ir para a missa? Porque às vezes você fala alguma coisa e a pessoa, poxa, eu vi o leitor lendo lá que o Espírito Santo não existe. Então tem que se preparar bem, né? Isso você tem que insistir com você mesmo. Não é o padre que tem que ficar pedindo para você ler, não é o seu coordenador, mas tem que partir de você, né, enquanto um cristão, né? Nem que sou contra, mas enquanto cristão você tem que, vamos ver mais algumas. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão.
Essa aí, até o Padre Léo não sabia. Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, né? Cor de burro, quando foge, este eu nem conhecia. Esse aí, por último, aí, nem eu conhecia também. E tem outro ali que eu vou pular. Tá bom? Então, essa é a importância de estarmos sempre preparados para poder falar o que realmente a leitura está sendo proposta, né? Está sendo proposta. Então, eu chego lá na igreja, de qualquer forma, correndo, faltou lá, e o padre não entrou ainda, aí dá tempo, né? Eu vou lá no cantinho, pego minha opa, coloco minha opa, vou para a sacristia, entro, né, igual um santinho, mas na hora de ler, aparece 2 chifrinhos, né? Por quê? Porque eu não me preparei bem. Isso acontece. Eu lembro de um testemunho para vocês, uma vez, eu cheguei na igreja e me procuraram, Elias, a menina que fazia a primeira leitura não chegou. Foi uma das que eu faço, eu fui lá, comecei a ler, e está complicado. Li uma vez, 2 vezes. Quando eu estava para começar a missa, a menina chegou e ela pediu, Elias, tem como eu ler? Eu falei, tem, você se preparou? Me preparei. Ela foi. Quando ela começou a leitura, já percebi que ela não tinha, né, até o livro ela errou. Então, eu tenho que ter essa preocupação, para não passar aquilo que não... A pessoa, o padre Leonardo prepara a homilia dele, aí eu vou lá fazer a primeira leitura, leio de uma forma que nem ele mesmo entendeu, ele vai continuar a homilia dele porque ele preparou, ele sabe qual é a leitura. Mas o povo, de onde o padre tirou essa ideia aí que ninguém leu isso na missa hoje, né? Tem pessoas que conseguem destruir a leitura e não. Então, qual a importância, gente, para a pontuação no entendimento do texto? Isso é muito, muito importante. Quando nós não pontuamos corretamente o texto, nós acabamos tirando o sentido próprio daquilo que é o texto. Correto? Se você muda uma vírgula, você pode ressuscitar Maria e matar Jesus e levar São José ao céu, a ascensão em São José, né? Cuidado, né? Então tem que saber, e eu tenho aqui vários casos de pontuação que é muito interessante, o que a vírgula pode fazer na nossa vida. Mas primeiro, não sei se eu botei uma coisa antes, deixa eu ver. Isso, interessante essa história aqui. Vou precisar da ajuda de alguém, vocês vão ler para mim. Um homem rico à beira da morte deixa o seu testamento assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Bom, essa era a carta do falecido. Cada um dos herdeiros fez uma interpretação diferente. Lógico, todos reescreveram o texto em benefício próprio. Sendo assim, produziu-se o texto de várias formas. Você vai ser o sobrinho, lê. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só que a irmã interpretou de outra forma. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Viu que vocês vão trocando a posição da pontuação e vai mudando a situação toda? Mas tem mais ainda, tem o alfaiate. Deixo meus bens a minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Então, aí o juiz, diante do tamanho conflito, decide doar aos pobres e reescreve o testamento. Aí o que o juiz fala? Deixo meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Viu como o erro de pontuação deu Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, dá aos pobres, né? Então, afirmação para os pobres. Então, vocês perceberam? Você muda a pontuação e você acaba mudando o sentido da frase e consequentemente, do texto que vocês estão lendo. Então, se eu não prestei atenção, se eu não li com um olhar atento, se eu não fiz uma revisão antes
em fazer a leitura, eu consequentemente posso cometer um erro desse aí. Ou também, isso também é interessante, olha só, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Oi? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Não espere. Não. Olha só, não espere. Não espere. Então, a vírgula pode ser uma pausa ou não, né? Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Viu? Criamos um herói com a troca da vírgula. Vamos ver mais para frente. Ela pode ser a solução. Será que está comendo caneta aqui? Vamos perder. Nada foi resolvido. E a outra? Vamos perder nada. Foi resolvido. Vamos como muda tudo? A senhora não, que a senhora falou que está sem óculos. Empresta seu óculos para ela aqui, então. Não queremos saber. Não queremos saber. Então a vírgula muda até uma opinião. A vírgula pode condenar ou salvar. A senhora que é uma observadora, vai. Oi? Não tenha cremência. Não tenha cremência. Uma vai condenar e a outra vai salvar. Uma vírgula muda tudo. Considerações adicionais. Se o homem soubesse o valor que deu a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. O que vai acontecer? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. E se você for homem, colocou a vírgula depois do tem, né? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Viu como muda? Então é muito importante a gente procurar, né, ler, né, reler. Isso são coisas que devemos fazer exercício, né? Exercício sempre. Porque os melhores sempre foram os que praticaram mais, né? Sempre serão aqueles que praticam mais. Se vocês pegarem os grandes campeões, eles não ficaram campeão da noite por dia, mas foi um treinamento, né? Repetição daquilo que... Então, se nós somos leitores, queremos ser bons leitores, nós devemos fazer isso com carinho, dedicação e, acima de tudo, respeito pela palavra de Deus. Bom? Qual a importância da compreensão do texto da perícope usado no dia? Isso aí... Calma, padre. Eu ia perguntar para ele que era perícope. Ele estragou a piada, mas vamos lá. E o que é uma perícope? Essa é a pergunta. Desespero. Qual a importância da compreensão do texto da perícope usada no dia? Isso, viu? Boa pergunta. Olha o desespero da pessoa. O que é perícope? Meu Deus do céu, e agora? Mas, calma. Não é calma não, tá? Calma que eu vou explicar. Vamos lá ver o que é perícope. Perícope é um trecho pequeno ou longo retirado de um texto que tem sentido completo. E aí? Acho que complicou mais ou... Dentro disso que eu expliquei sobre perícope, vocês lembram de alguma perícope na Sagrada Escritura? Não, né? Lembrando que cristão, católico, ele não vive de versículos sem contexto. Toda a vida do cristão, em sentido de Sagrada Escritura, nós devemos compreender o contexto que está acontecendo dentro daquela passagem para podermos
entender todo o contexto do que está acontecendo, né? Por quê? Porque às vezes nós lemos versículos separados, né? Como alguns cristãos separados, e acabamos dando interpretação própria nossa, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: depois disso, e tem gente que faz pregação sobre isso, depois disso o quê, né? Então você tem que voltar, ver o contexto do que está acontecendo na Sagrada Escritura para poder entender o que realmente está acontecendo naquela passagem. Vou dar alguns exemplos que vocês vão entender agora o que é uma perícope. Dando exemplos fica mais fácil. Exemplos. Olha para lá, olha para mim não. Está todo mundo olhando para mim. Apareceu o Pai Léo ali agora. Perícope da adúltera em João 7, 53, 8 de 1 a 11. Você lembra da mulher adúltera? Quem lembra da mulher adúltera? Vocês devem lembrar da perícopa das bodas de Caná. Lembram? É mais fácil, né? Vocês lembram? Eu acho que está... Isso para dizer que eu digitei, né, padre? E digitei errado ainda. E também tem a perícope da transfiguração em Lucas. Então são trecho pequeno ou longo de um texto que tem sentido completo. Entendeu? Oi? Perícope, aquele está... Isso, vocês vão me desculpar, mas como eu formei na Academia Brasileira dos burros ali de... Então, de vez em quando eu cometo umas gafes dessa, como eu fiz na coisa. Mas é porque é digitado, então digitado é meio complicado mesmo. Então, mas como eu estava falando sobre a prática, como que eu consigo fazer tudo isso que nós acabamos de ver para poder melhorar, assim como o diácono tem que melhorar a sua digitação, como é que vocês têm que fazer para melhorar uma boa leitura, fazer uma boa leitura? A interpretação textual permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua essência e ideia principal. Trata-se de uma competência imprescindível na vida de um bom leitor. Então, o leitor tem que pegar a Sagrada Escritura, às vezes leu ali a leitura da missa hoje, Atos dos Apóstolos. Não estou entendendo muita coisa. Então, vou ler lá atrás, né, o que está acontecendo, para poder entender todo o contexto. Tá bom? Para que a interpretação ocorra de forma satisfatória, é necessário que esteja atrelada a outros elementos, como praticar a leitura com regularidade, né? Quem aqui lê a Sagrada Escritura com regularidade? De verdade? Ninguém? Legal. Não, uma pessoa, 2, 3, 4, e vai aumentar. 4 pessoas, padre. Então você tem que pegar no pé desse povo aí que não estão lendo a Sagrada Escritura, não. Que proporciona o enriquecimento do vocabulário. Se você lê, né, você vai enriquecendo o seu vocabulário e assim você consegue, diante de uma leitura, começar a decifrar algumas coisas que pareciam terríveis. Eu acho que deu meu tempo? Era meia hora. Eu preparei meia hora. Deu? Não, falta só fim.